Voltamos aqui no bate-papo político. Dentro da agenda desta semana tem reunião da bancada do Ceará em Brasília para definição nessa terça-feira sobre o coordenador ou coordenadora do grupo de parlamentares que representa o Ceará no Distrito Federal, na Câmara e no Senado. Agora as informações com Sátiro Salles. A queda de braço para a definição da coordenação da bancada do Ceará em Brasília está terminando. Nesta semana, com frustração para a ex-prefeita de Fortaleza e deputada Luiziane Lins, que entrou na briga pelo cargo. O deputado federal Eduardo Bismarck atraiu o apoio de todos os colegas parlamentares do PDT, do União Brasil e também do PSD e Partido Liberal. São 22 deputados federais e 3 senadores. E pelas informações de bastidores, Eduardo Bismarck já soma o apoio suficiente para nesta terça-feira, às 16 horas em Brasília, ser oficializado como o coordenador da bancada para o ano de 2023. Os entendimentos já definirão também que o sucessor de Eduardo Bismarck será o deputado federal Domingos Neto, do PSD, e em seguida, Moses Rodrigues, do União Brasil. Com essas articulações, o PT ficou isolado e os 3 deputados federais da agremiação, José Guimarães, José Ayrton e Luiziane Lins, discordam da indicação de Eduardo Bismarck e fazem ponderação para um nome de consenso que evite a divisão da bancada. Um dos nomes para o consenso seria do pedetista Mauro Filho, que já assumirá também apoio ao nome de Eduardo Bismarck. Com informações dos bastidores políticos, Sátiro Salles. Tem essa queda de braço, Beto Almeida, para você, ouvinte internauta. O papel do coordenador da bancada é liderar os 22 deputados federais e os 3 senadores na discussão de assuntos que sejam de interesse do Ceará, como, por exemplo, a mobilização para recursos e obras que estejam com pedidos tramitando junto ao governo federal. Claro, você pode até dizer, mas o governador tem linha direta com o Palácio do Planalto, mas é importante que a bancada esteja sempre mobilizada, acompanhando essa agenda, até mesmo para desatar nós nas negociações e que, como muitos projetos passam pela Câmara e pelo Senado, é importante que nós tenhamos uma liderança forte na bancada federal do Ceará para que quem for liderar, seja a Luiziane Lins ou o Eduardo Bismarck ou outro qualquer nome, tenha um referencial de liderança para convocar, para convidar os demais colegas parlamentares na defesa dos interesses do Ceará, porque a pauta é longa e a população sofre, principalmente quando há silêncio na representação parlamentar em Brasília diante de determinadas situações. Olha, Luziano, o Eduardo Bismarck, que é do PDT e que está aí querendo e vai provavelmente ocupar esse cargo de coordenador, substituindo o Mano Júnior Mano, né? Ele diz o seguinte, que tem 17 parlamentares que o apoiam. Qual é o entendimento dele? Ele diz que está buscando ainda esse consenso e que ele entende o seguinte, olha, que não seria interessante para os demais integrantes da bancada federal ter, por exemplo, um nome que fosse do PT, porque é um nome que já está naturalmente alinhado ao governo do estado e alinhado ao governo federal. E que, portanto, a oposição, que tem parlamentares que são da oposição, tem outros que são independentes, não teria, então, esse diálogo, não teria como fazer essa melhor coordenação. Ele acha que seria melhor um nome neutro. E ele diz, olha, que particularmente não tem nada contra, claro, a deputada federal Luiziane Lins, que considera sempre ela como um nome bom, mas que o dele, ou um outro nome do PDT, no caso, mas ele está sendo colocado, né, e tem o apoio de 17 parlamentares, seria o nome ideal. Essa reunião está marcada para amanhã, 5 da tarde, vai ser naquele formato híbrido. Quem tiver presente, ok, quem não puder estar presente, vai ser disponibilizado um link para que todos participem. A Luiziane Lins, a deputada federal Luiziane Lins, já adiantou dizendo o seguinte, olha, que não tem mais interesse nessa disputa. Pelo menos ela fez essa declaração recente, dizendo que no começo tinha colocado o nome dela, porque entendia que ela poderia fazer essa articulação para ajudar a Eumano junto ao governo e principalmente junto à questão do orçamento. No entanto, ela disse que estranha, por exemplo, esse acordo que já existiria para que este ano fosse do PDT, depois viesse, né, o Moses Rodrigues, depois o Domingos Neto. Ela diz, olha, eu desconheço que houve de fato esse acordo. Essa é outro tema
que com certeza vai ser abordado na reunião de coordenação da bancada federal cearense amanhã, a partir das 5 da tarde. Esse acordo vai prevalecer? Esse ano vai ser Bismarck, ano que vem, então, seguirão outros, por exemplo, Moses Rodrigues e depois Domingos Neto? Essa é uma indagação que a própria Luiziane Lins faz, porque ela disse que não tem, de fato, conhecimento de que isso foi efetivamente fechado e acertado. Achei estranho também uma declaração que eu li e ouvi da deputada Fernanda Pessoa, do Zenô, que é da União Brasil. E ela própria dizendo, por exemplo, que de fato o nome do Moses foi colocado para ser o segundo no ano que vem para a coordenação da bancada, mas que ela, Fernanda, nem teria sido comunicada sobre isso. E mais, que a Fernanda defende o nome da Luiziane Lins, acredite. Uma declaração da deputada Fernanda Pessoa, né, que chama a atenção, né, porque tem um colega parlamentar do União Brasil que é pré-candidato, claro, pré-candidato à coordenação, mas nesse momento o candidato, o embate acontece ano, Eduardo Bismarck e Luiziane Lins. Vamos acompanhar porque amanhã, no final da tarde, tem um desfecho dessa discussão que já se arrasta por mais de um mês. E já entrando na reta final do bate-papo político, os deputados federais e senadores se reúnem nesta terça-feira em Brasília para discutir a coordenação da bancada do Ceará, mas paralelo a essa situação, o jornalista Beto Almeida tem também expectativas sobre a liberação de recursos das emendas parlamentares ao orçamento da União. Ainda tem muita pendência de verbas de 2022, mas os deputados federais e senadores estão de olho também nos recursos neste ano de 2023 no orçamento da União, que é bem maior do que no ano passado. Bem maior mesmo, Luciano. A gente lembrou aqui, você lembrou bem, que ainda há parlamentares lutando, né, por restos a pagar, valores que tinham sido acertados de emendas do ano passado, lembrando que boa parte dessas emendas estava dentro daquelas chamadas verbas do orçamento secreto, as chamadas emendas de relator, que foram proibidas pelo Supremo Tribunal Federal. Por isso que muita gente ficou aí a ver navio em relação às suas emendas, inclusive parlamentares que não conseguiram renovar o mandato. Então, mas para esse ano especificamente, depois do fim das chamadas emendas de relator, que dicas de passagem, elas foram realmente utilizadas como moeda de troca pelo governo do então presidente Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional. E o fato é que não existia transparência. Você não sabia exatamente quem estava destinando as emendas, para onde elas estavam indo. O fato é, o PT conseguiu conversar e negociar com a base atual e alterou o orçamento. O resultado surpreendente é que esse valor está superando até mesmo o valor das emendas de relator do governo passado. Ou seja, serão 46 bilhões e 300 milhões de reais que os parlamentares terão para destinar as emendas ao orçamento, inclusive as emendas individuais. Qual é a diferença agora? A diferença é que pelo menos vai existir agora essa questão da transparência. Você vai saber exatamente quem está recebendo as emendas, para onde essas emendas estão sendo destinadas. Vai permitir, portanto, uma maior fiscalização em cima do que está sendo de fato distribuído. Agora, o que chama a atenção aí, é claro, é essa disposição do governo, Zeno, em abrir o leque para os partidos do Centrão. Na realidade, o que o presidente Lula está precisando mesmo, e por isso que está essa liberação tão farta de emendas, é de apoio no Congresso Nacional. A articulação política do governo está preocupada porque tem muitos projetos que o presidente Lula precisa encaminhar e aprovar, e ele ainda não sente firmeza nesta base. Ou seja, o próprio presidente da casa, o deputado Arthur Lira, disse na semana passada que não há ainda uma segurança do governo Lula em aprovar nem mesmo os projetos que exigem maioria simples. Então, o que dinheiro e peia não resolveu, o que é que mais resolve? Jornalista Beto Almeida, nós temos ainda sobre o orçamento da União em 2023. Em 2022, cada deputado federal e senador poderia indicar até 19 milhões e 700 mil reais em emendas parlamentares, as chamadas emendas individuais impositivas, ou seja, cada deputado indicava esse valor e o governo obrigatoriamente teria que liberar. É a chamada emenda parlamentar individual impositiva, ou seja, impositiva que é imposta e o dinheiro é liberado de qualquer jeito, né? Então, esse volume de recursos saiu de 19 milhões e 700 mil reais para 32 milhões e 100 mil reais, ou seja, cada deputado federal,
cada deputada federal terá em 2023 o direito de indicar para os municípios onde são votadas, até 32 milhões de reais em obras. E os senadores terão direito a 59 milhões de reais. Por isso, esse volume tão expressivo que o jornalista Beto Almeida cita em relação aos mais de 40 bilhões de reais no orçamento da União de 2023 em recursos de emendas parlamentares. Então, é muito dinheiro que virá por aí para os municípios. Se nós multiplicarmos 22 vezes 32, dá quanto, Beto Almeida? Eu já fiz aqui as contas, né? Dá 700 milhões de reais somente de emendas individuais dos 22 parlamentares, deputados federais do Ceará. E os senadores terão mais 180 milhões de reais para fazer a festa e a alegria com obras no interior do Ceará. E o que está sendo inflado agora é principalmente as emendas individuais, viu? Que essas emendas individuais, elas passam, como eu acabei de dizer, a serem impositivas, né? Impositivas. Para finalizar aqui, jornalista... Não, só para finalizar, você pediu agora o que faltava, né? Vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. O ex-senador Tasso Gereissati, esteve reunido na última sexta-feira em um almoço com jovens empresários aqui da capital. É a AGE, Associação de Jovens Empresários. Bom, para quem imaginava que o senador Tasso Gereissati, que encerrou o mandato dele, ia ficar um tanto quanto meio desfocado ou fora da política, se enganou, porque ele continua dando muitas declarações. Semana passada mesmo deu uma entrevista para um jornal, né, do Sudeste, fazendo uma avaliação e críticas ao modo como iniciou o governo Lula. Bom, nesse almoço, ele também até que falou um bocado, senhor, com relação, por exemplo, ao próprio PSDB. Ele admite, por exemplo, que o PSDB está realmente precisando passar por uma renovação, e foi indagado para ele se ele tinha feito convite para que o ex-presidenciável Ciro Gomes deixasse o PDT e se filiasse novamente no PSDB. Ele disse que não, Luciano. Até disse que gostaria, mas jamais faria o convite. Disse que não seria elegante, que não tem essa perspectiva de ele fazer esse convite para o Ciro, e entende que o Ciro tem hoje uma relação muito forte ligada ao PDT. Mas admitiu que o partido, sim, precisa passar por uma renovação. Citou a filiação, por exemplo, do atual vice-prefeito Elcio Batista. Entende que o Elcio Batista pode estar dentro dessa perspectiva de buscar, de oxigenar a legenda. E, lógico, tem toda a expectativa, porque a tendência é o Elcio assumir o comando do diretório estadual do PSDB, que hoje está sob a liderança do próprio ex-senador Tasso Gereissati. Aliás, sobre essa questão do PSDB, o senador fez uma avaliação dura. Disse que o PSDB passou recentemente foi destruído por uma bomba. Ele não disse quem seria essa bomba, mas que estava na hora de reconstruí-lo.